Boa noite a todos aqui presentes, meus nobres colegas, caros mestres compondo a banca de avaliação. Hoje, esta casa, composta por mim, Charles Forzan, Douglas e José, iremos falar sobre o tema a atuação do Ministério Público na persecução penal nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma das áreas de atuação do Ministério Público. Nossa atuação, nossa antítese aqui hoje, não busca se opor à ideia de que o Ministério Público está fazendo uma boa atuação. Nós concordamos que ela está fazendo uma boa atuação e por isso nós propomos a antítese de hoje, que vai contra a perfeição, a ideia de perfeição, porque nós sabemos que nada no mundo é perfeito. E por causa disso, nós trazemos hoje aqui algumas sugestões de melhorias para auxiliar na atuação do Ministério Público nesta rede de enfrentamento à violência doméstica. No capítulo 4 da seção 1 da Constituição da República de 88, fala sobre o Ministério Público. E nesta fala no artigo 129, que fala sobre as funções do Ministério Público, no inciso 2, que fala sobre o zelo pela efetividade dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, ou seja, os direitos fundamentais, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Como eu disse, esta casa concorda que o Ministério Público está fazendo uma boa atuação, mas buscamos mostrar sugestões para que possa ser mais efetivo ainda, saindo do bom para o ótimo e depois do ótimo para o excelente. Dentro disso, nós sabemos que o Ministério Público é um órgão governamental. Por causa disso, nós não podemos oferecer sugestões de ideias pensadas ao acaso, tem que ser algo fundamentado dentro da Constituição. E para isso, nós iremos utilizar o artigo 127, parágrafo 1, que fala sobre a independência funcional, que é um dos princípios do Ministério Público. No parágrafo 2, diz que ele possui autonomia funcional, administrativa assegurada pela Constituição, assim como ele também tem autonomia financeira, ou seja, ele tem uma própria finança para fazer os serviços, para que ele possa gerir resultados da melhor forma, buscar coisas para que ele faça o seu serviço de forma mais efetiva. E no parágrafo 3º do artigo 127, diz que o MP elabora sua proposta orçamentária para se adequar à necessidade. O que significa que, caso a sugestão que passaremos aqui hoje seja boa para o Ministério Público, eles podem elaborar na sua orçamentação um adendo a mais na verba para que essas sugestões sejam implementadas, para que maior seja a efetividade do Ministério Público em sua atuação na persecução penal nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E para falar mais sobre essas melhorias, sobre essas sugestões que iremos trazer, eu quero passar a palavra para o meu colega, o Dr. Douglas. Boa noite, meu nome é Douglas Ribeiro. Gostaria de fazer uma observação que essa casa ela não tem como intuito e objetivo ferir a integridade e a seriedade da instituição Ministério Público, e sim levantar críticas positivas que possam mostrar a realidade da instituição mediante a violência doméstica no andamento do processo. Dito isso, o impasse do Ministério Público é a falta de efetividade. Vemos que a Lei Maria da Penha, o processo dela é diferenciado dos outros processos. Um processo de roubo, o autor ele precisa ser culpado e aplicar a pena. A Lei Maria da Penha, ela tem como finalidade a pacificação do lar, ou seja, afastar o agressor da vítima com medidas protetivas, e às vezes usar medidas até mais drásticas, como a prisão do agressor. Hoje, com o volume maior de processo, o Ministério Público ele tem uma falta de estrutura quantitativo humano, em questão de acompanhar mais de perto as vítimas que sofrem a agressão, e também o réu e também as testemunhas. Isso gera um desconforto, porque se não tem esse acompanhamento, a partir do momento que o promotor ele faz uma solicitação de uma medida protetiva, ela não consegue auxiliar de uma forma para saber se realmente o agressor ele está realmente cumprindo aquela medida protetiva.
Outro ponto a ser analisado é que o Ministério Público ele não tem um banco de dados, ou seja, ele não tem um sistema igual a Polícia Militar, igual a Militar, a Civil e o Corpo de Bombeiro, até o sistema prisional, que tem um sistema que são integrados. Ou seja, precisa de convênio com essas instituições, porque a partir do momento que o promotor ele pega os dados daquele processo, é no momento de que a abertura do inquérito que o delegado leva até o Ministério Público. Só que isso, o que acontece? O promotor, ele tem aquele primeiro contato com o processo, depois ele só vai pegar o processo na audiência de oitiva de testemunha. Ele tem pouco tempo para poder analisar o processo, porque esse processo é encaminhado até o juiz. O promotor, ele não tem tempo de análise, uma análise alta do processo de uma forma mais vagar. Com tudo isso, o Ministério Público, ele faz um bom trabalho, igual o doutor Charles Forzan falou, mediante toda essa dificuldade de infraestrutura. Se hoje o Ministério Público tivesse tiver um acesso melhor em efetividade, em questão de aumentar o contativo humano, isso pode ser algo que pode se melhorar no Ministério Público. Para dar seguimento ao debate, eu passo a palavra para o meu nobre colega José Geraldo. Boa noite, nobres colegas, corpo docente. Eu estou iniciando aqui em relação ao que o colega Douglas relatou. Queria passar alguns dados super importantes que foi tirado diretamente do fórum, diretamente em visita à promotoria de Contagem e algumas delegacias de Contagem. Então, no mês de outubro, nós tivemos, somente a vara de violência doméstica teve 4.933 processos, sendo que desses 4.933 processos, 3.206 eram relativos à violência doméstica, ou seja, são números que ressaltam o que foi colado pelo Dr. Douglas. A falta por mais competentes que são o Ministério Público, são efetivos, têm boas intenções, mas humanamente é impossível. Em tempo que em visitas a delegacias também, em relatos que foi, através de dados que foi dito lá na Assembleia Legislativa no dia 7 desse mês, que eu estive presente também, foi relatado que Contagem, entre a região metropolitana, a que mais tem índice de feminicídio e violências domésticas. Então, está aí os dados que ressaltam a necessidade de mais efetivos, de uma estrutura mais, vamos colocar assim, mais digitalizada, com banco de dados maior, para ter uma maior efetividade, para estar desenvolvendo esses processos. E, em média, as delegacias, por dia, têm cerca de 8 a 10 denúncias de agressão contra as mulheres. E cerca de 10 a 15 homens suspeitos são detidos todos os dias. Vamos colocar em média 8 por dia, no final do mês vai dar 244 detidos, fora os processos que estão em andamentos. O sistema prisional, na qual eu tenho a honra de fazer parte, tem um processo que chama SIGPRI, que é o maior banco de dados em relação aos detentos, no qual a Polícia Civil tem acesso a esse banco de dados, a Polícia Federal tem acesso a esse banco de dados. Então, a Polícia Federal, a Polícia Civil, eles têm a maior efetividade na captura de um foragido, de um suspeito. Entendo que a maioria dos suspeitos, das pessoas que são detidas, a grande maioria são reincidentes. Então, tendo essa comunicação, fica mais fácil de dar andamento no processo. Então, em visita também à Promotoria Pública, na qual fui muito bem atendido pela doutora Débora, e a sua equipe, tinha a doutora Yolanda, que é a sua auxiliadora, e a Bianca, assessora dela. E foi perguntado assim, se elas têm uma parceria com o sistema prisional, com a Polícia Civil Federal, em tempo para agilizar os processos. Segundo a palavra dela, não possui. E em tempo nós fizemos no super tecnológico. Então, poderia sim ter essa falta, essa
essa melhoria tecnológica, uma maior comunicação entre as vítimas de agressão. E relatados também, foi feita a pergunta bem objetiva, foi doutora Débora, e como é feito o contato lá em relação às vítimas, as mulheres, né, que foram vítimas de agressões? Ela falou que o contato, infelizmente, é mínimo, devido ao excesso de processo. Finalizo aqui nossa considerações, agradeço.